Olá, pessoal. Estamos testando. Dá um joinha se estão me ouvindo. Estou esperando o Dr. Urubatã chegar. Então, todo mundo me ouvindo? Estamos no momento só testando o áudio. Esperando o Dr. Urubatã entrar. Obrigada que vocês deram joinha, então tá todo mundo me ouvindo, que bom. Sejam bem-vindos, todo mundo que tá entrando. Estamos só aguardando o Dr. Urubatã chegar. Para a gente poder dar início. Olá, Gi. Olá, Monara. Oi, Pati. Gente, eu tô fazendo a live hoje sem óculos por causa do reflexo da luz. Tá difícil de enxergar o nome de vocês aqui. Estou só aguardando o Dr. Urubatã chegar pra gente poder iniciar o bate-papo. Oi, Nilce. Oi, Franciele. Sejam bem-vindas. Aline. James. Ó, o doutor Urubatã acabou de chegar. Vou adicionar ele na conversa. Ele está conectando. Olá, doutor Urubatã. Olá, muito boa tarde, tudo bem? Tudo bom e com o senhor? Sua conexão está falhando. A gente está aqui fazendo para o doutor Urubatã entrar. Dão um ok se vocês estão ouvindo, estão vendo direitinho. Eu deixei para vocês aqui no comentário fixo o WhatsApp do atendimento da Franco. Acho que agora vai dar certo para o doutor Urubatã entrar. Obrigada, Aline, pelo comentário. Acho que agora ele vai entrar, hein? Tá conectando aqui.
Paloma, seja bem-vinda. Apuro Agência Marketing, seja bem-vindos. Estamos esperando só conectar aqui, que está pensando ainda. Ah, oi! Acho que agora deu certo. Eu acho que eu me atrapalhei um pouco aqui, Não tem mas problema, deu certo. a gente já está com um pouquinho de audiência, Ah, que então bom. vamos começar aqui. Então, para quem não me conhece, eu sou a Lohane Dias, gerente de atendimento da Franco Contabilidade. E agradecer a presença de todo mundo que está aqui com a gente. E a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação judicial. O que, que é isso? Quando que a gente deve solicitar? E para isso a gente convidou o Dr. Urubatã de Almeida Ramos, nosso parceiro aqui na Franco, contador, advogado, economista, pós-graduado em Direito Tributário, MBA em Gestão Empresarial, professor, escritor, está com um livro agora que está na terceira edição, que é Como Conquistar e Administrar Seu Negócio. Então, seja bem-vindo, doutor Urubatã, nesse bate-papo com a gente aqui na Franco. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da Franco Contabilidade, e principalmente da Lohane, que patrocinam esses vídeos, realmente, essas lives, para levar aí, de alguma forma, para toda a sociedade um pouco mais de informação, né? E nessa questão empresarial, realmente um dos recursos aí para as empresas que vamos dizer, ação aqui, perdi o raciocínio, mas já saí dela. Mas voltando, quando que uma empresa deve optar pela recuperação judicial? Primeiro, o que é uma recuperação judicial? Foi a sua primeira pergunta. A recuperação Uhum. judicial é a lei nova, na verdade, da concordata e de falência, a antiga lei de concordata e falência, só que muito melhorada, né? Muito. Por quê? Porque a concordata não protegia a empresa como protege a recuperação judicial. Protege judicialmente. Por quê? A recuperação judicial é uma capa, né, um campo de força, assim por dizer, para suspender, por exemplo, todas as ações de execução contra a empresa. A empresa, quando se propõe a uma recuperação, não é que ela vai passar o calote na praça, coisa do gênero. Não. Na verdade, ela procura fazer aí, de certo, e com a proteção judicial, uma revisão, um turnaround em todo o seu processo de gestão, em toda a sua estratégia, seu plano estratégico. Na verdade, há todo um plano, né? E é bastante rigorosa a lei também. Não é, vou entrar, hoje eu decido, vou entrar em recuperação judicial, não vou pagar ninguém, não é assim que funciona, né? Existe todo um planejamento. Então, a lei de recuperação judicial, que é 11.101 de 2005, né? Agora já fazem 15 anos, essa que está aí na prática, ela pegou realmente porque houve uma transição da lei de concordata para a recuperação judicial, houve uma transição importante. E levou praticamente 5 anos isso, né? E então, quando a empresa está com dificuldades de caixa, dificuldade financeira, econômica, que ela se desestrutura por algum motivo, até um erro mesmo, pode ser um erro estratégico,
e fez com que a empresa perdesse o equilíbrio econômico e financeiro. Aí a opção, uma das opções é a recuperação judicial ou extrajudicial, né, que a lei permite. Então é uma questão aí de analisar, né? E qualquer tipo de empresa pode entrar com recuperação MEI, pequeno negócio, SA, limitada, EIRELI. Todas as empresas estão. É aberto realmente, a lei é aberta a todas as empresas para poder aderir a esse plano de recuperação, né? Tanto limitada quanto a microempresa, a empresa de pequeno porte. Agora, a MEI tem uma questão mais específica, que ela é muito ligada à pessoa, né? E aí teria que ser um plano mais pessoal do que de pessoa jurídica, entendeu? Entendi. Até dá para enquadrá-la, né, na lei especial de recuperação judicial, que é destinado para as micro e pequenas empresas, né? E aí tem toda uma especificidade que a gente até pode falar aqui um pouquinho daqui a pouco. Vamos lá. Então, tá bom. E como que a empresa identifica que é o momento dela pedir uma recuperação judicial? Então, aí é que está o ponto-chave, né? Se ela estiver à beira da falência total, né? Fez de tudo, fez absolutamente tudo, vendeu ativos, mandou embora o funcionário, fez um. Não é exatamente o perfil. Na verdade, a empresa tem que estar atenta no seu planejamento financeiro e econômico, muito atenta. E para isso existe a contabilidade, e para isso existe o balanço, a demonstração de resultado. São ferramentas importantíssimas. Mesmo as empresas que são dispensadas pelo regulamento do imposto de renda, em apresentar balanço e tudo mais, eu recomendo que devem perseguir esses relatórios. E como que faz isso, né? É óbvio, né? Tem que alimentar o contador das informações correspondentes, né? Extratos bancários, não misturar a conta física com a conta jurídica. Então, tem todo um plano aí que antecede uma decisão, qualquer que seja, mas de recuperação judicial, precisa realmente você ter um balanço, você precisa ter um controle da empresa total. As micro e pequenas empresas que não têm balanço, né, na verdade, a grande maioria, infelizmente, ainda assim, elas são dispensadas de alguns relatórios, né? Então, por quê? Porque o plano de recuperação dela é muito mais curto, é um plano especial, é um plano com datas previstas, o Uhum. prazo são de 36 meses para poder fazer um, um plano de recuperação e apresentar em juízo, uma vez homologada, aprovada, ela vai ter 36 meses para pagar aquelas parcelas com os fornecedores, bancos, empregados, inclusive, né, que todos os credores entram na recuperação judicial. Todos os compromissos da empresa até a data da recuperação judicial, todos eles entram na recuperação e entram para o novo plano, sem, sem provocar uma insegurança jurídica. Por quê? Porque tudo que foi contratado e tratado antes está valendo. O que vai ser estudado e modificado é dentro do plano de recuperação que é levado para uma assembleia de credores. E lá é que é aprovado. Você perguntou quando que a empresa deve partir para a recuperação judicial. Então, na verdade, é o planejamento financeiro e econômico que vai definir se ela está apta ou não. Até porque, veja, até um dia desse estava conversando com um empresário, amigo meu, ele falou, mas eu vou entrar em recuperação judicial com essa pandemia, acabou meu faturamento, acabou tudo. Na verdade, foi tudo suspenso, né? Estamos aí 60, 90, ninguém sabe, obviamente ninguém tem bola de cristal,
para saber quando que tudo vai voltar à normalidade, né? Esse é um ponto importante. Mas as previsões que você tem empresarial, elas são exigidas pelo próprio negócio, senão você não leva o negócio a lugar nenhum, não é verdade? Então você tem que Uhum. ter realmente conhecimento do seu caixa, do seu fluxo de caixa, para entender. Ah, é hora de chamar uma consultoria, porque não adianta fazer uma recuperação judicial catando um profissional aqui, outro ali, não resolve. Porque a recuperação judicial, ela não é simplesmente você fazer uma petição e entrar no judiciário, o juiz homologar e está feita a recuperação. Não. Há todo um turnaround da gestão. Tem que realmente mexer em tudo, né? Tem que rever seus gastos, seus custos, custo do produto, o marketing, tem que o pessoal, tudo, 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 você acaba tendo que rever. E pensar no seguinte, olha, se eu cheguei até aqui com esse modelo de gestão, naturalmente eu não posso continuar com esse modelo de gestão. Tem que repensar. Senão, nós vamos cair na velha máxima de Einstein, né? Que como que eu quero resultado diferente, continuo fazendo as mesmas coisas dos mesmos jeitos, né? Veja se eu Esse é um entendi ponto. bem. Então, assim, quem tem que pedir a recuperação judicial são empresas que estão em atividade, que o produto ou serviço de fato é um produto que está sendo vendido, mas a empresa teve algum problema de gestão mas ela consegue ter condições de continuar a atividade. Aí vale a pena pedir a recuperação judicial. Assim, esse é um dos tópicos, talvez o mais importante, porque a questão da gestão também não é única. Tem uma questão importante aí. Você tem um produto legal, você tem tudo muito, muito realmente um produto bem interessante, né? Com vasta penetração no mercado, e de repente você tem um erro estratégico, você tem uma decisão que é uma catástrofe, né? O produto fica aí, você não consegue vender, a coisa não anda, mas aí você precisa reanalisar tudo. Você fala, o produto é bom, tem procura. O que acontece que eu não consigo vender, né? Então, essa é também uma questão que tem que se colocar nas várias, né? Porque a gente tem que ir escrevendo assim, fazendo as perguntas, né? Eu estou fazendo isso certo, estou fazendo aquilo certo. E, obviamente, que a pessoa, quando está dentro do problema, tem muito mais dificuldade para identificar a solução, né? Então, é importante pedir uma ajuda profissional, talvez algumas ajudas. E aí, essa ajuda profissional é escolher um advogado que seja específico de recuperação judicial, não é qualquer um que consegue ajudar. Ah, sim, é importante um profissional da área, né, que tenha conhecimento empresarial. E, na verdade, não é um profissional, né? Você tem que ter uma equipe multidisciplinar, né? Com pessoal de finanças, contábil, fiscal, o advogado, o pessoal jurídico também. É uma equipe. Não há fazer, de novo, fazer a petição e dar entrada, realmente todos os advogados têm condições, têm habilidade para isso, né? Qualquer colega que tenha noção na área do direito empresarial tem condição de fazer isso. Mas não se limita a isso a recuperação judicial, né? Talvez o mais importante é a reflexão sobre o negócio, né? Desde o início da matéria-prima do projeto até a entrega no PDV, para você dizer, olha, realizei a venda, recebi meu dinheiro, está no meu caixa. Então, tem que rever absolutamente tudo. Chegou uma perguntinha aqui para gente, a Giovana. O que é feito durante a recuperação judicial? Então, são várias providências, né? Então, para dizer o que é feito, eu diria assim, eu vou ajeitar um pouquinho essa pergunta para a gente poder ser mais claro, talvez esclarecer um pouquinho mais
quem está nos ouvindo, né? Agora são internautas, né? Então, costumava falar com os alunos, costumava falar em reuniões, e agora tudo virou isso, né? A gente tem que fazer reunião em vídeo, né? Já estou acostumando com isso. Aliás, essa aqui é a minha primeira live, vou te dizer a realidade, né? É uma experiência nova aqui para mim, porque é um bate-papo, obviamente, mas com possibilidade de chegar aí no mundo todo, né? Pela Com internet. certeza. Mas o que é feito na recuperação judicial? A recuperação judicial, nós temos que perseguir os prazos, importante. Primeiro, a gente levanta toda a documentação da empresa, a documentação técnica, que é a parte contábil e fiscal, é importantíssimo, sem a qual o juiz ou administrador judicial que vai ser nomeado, é nomeado pelo juiz, não tem condições de avaliar se a empresa tem condição de continuar ou não. Porque quando você faz o pedido para o juiz, você tem que mostrar que você tem perspectiva boa, você tem clientes, você tem produto, você está passando por uma dificuldade de caixa. Então, eu preciso fazer um budget, né? Um orçamento aí para 5 anos, para que eu possa mostrar para o juiz que a gente tem perspectiva, né? Esse é um ponto. E no o plano de recuperação judicial, eu tenho 60 dias para apresentar após a homologação da recuperação judicial, né? Sob pena até de convalar em falência. Porque se o juiz não der a recuperação judicial, não homologar a recuperação judicial, ele decreta a falência da empresa, que talvez seja uma solução também para o empresário, porque a falência também estanca os problemas crescentes, né? Vão crescendo, porque quando todo dia que você gere uma empresa e ela gera prejuízo, todo dia ela gera prejuízo. Então, todo dia você acumula prejuízo. Então, quanto mais tarde você tomar providência, pior é para você, pior é para a empresa, né? Por isso o balanço, porque o balanço ele responde uma pergunta importantíssima que todo empresário é a resposta de US$ 1 milhão. O balanço responde para o sócio da empresa. Qual que é a resposta? Ele olha para o balanço e pergunta assim: se eu fechar a empresa hoje, eu consigo pôr R$ 1 no bolso? Essa é a pergunta. E a resposta, muitas vezes, está lá no patrimônio líquido, que às vezes está descoberto, né? Você, como contadora, Que é sabe o que é prejuízo acumulado, né? exatamente, ele todo lá um patrimônio líquido negativo. Esse patrimônio líquido negativo, quer dizer, ali demonstra o valor que o empresário tem que pagar para fechar a empresa dele. Então, esse é o. E talvez esse seja o momento da empresa pedir a recuperação judicial. Ela viu o PL, que é o patrimônio líquido negativo, tem que chamar um alerta, chama o corpo de bombeiro, chama o salva-vidas, chama todo mundo, põe todo mundo na mesa e fala: PL negativo, o que eu faço? Ele não consegue se fechar a empresa sem pôr dinheiro dentro. Então, aí voltando para a pergunta da Giovana, ao longo da recuperação judicial, tudo isso é estudado. E o administrador judicial, na verdade, ele faz a parte dos olhos do juiz, né? Porque ele vem da empresa, ele não assume a empresa. A empresa, conforme a própria lei 11.101 já pregou, a empresa continua na gestão dos sócios, na gestão dos gestores que pediram a recuperação judicial. Então, E Giovana, algo, é isso que é feito na recuperação judicial. A ótica é essa. algumas vezes um dos problemas da empresa está tendo problema administrativo, prejuízos, às vezes até uma briga entre os sócios. Pode ter uma alteração contratual, um sócio pode resolver sair da empresa e o outro sócio comprar a parte porque ele acredita do negócio.
A empresa pode ser vendida? Como que funciona? Então, durante a recuperação judicial, tudo que você falou aí é possível. Tudo. Não é proibido. O sócio não fica preso. Acho que eu estou perdendo o seu sinal. Ah, voltou. O sócio não fica preso à empresa. Na verdade, na recuperação judicial, há a possibilidade, inclusive, de você buscar investidores, pessoas que acreditem no seu negócio, e você pode fazer uma alteração contratual, colocando esse sócio. A empresa pode ser vendida, se ela tiver uma filial, você pode arrendar a filial. Tem várias hipóteses. Não é engessado. Tudo que você vai fazer, obviamente, você tem que estar comunicando administrador judicial e o juízo, e os credores. O próprio processo é o caminho, é o canal para exatamente comunicar os credores. Acho que eu estou perdendo o seu sinal. Aqui tá normal. O Heine, Oi, eu tô aqui. O pessoal tá ouvindo? Aqui para acho que mim tá nós tudo perdemos o normal. sinal da Lohane. Eu tô ouvindo normal. Pessoal, vocês estão ouvindo? Acho que o Dr. Urubatã deu uma falhinha aqui. Acho que foi o sinal dele. Então, pessoal, enquanto volta o Dr. Urubatã, vocês podem mandar aqui no ponto de interrogação as suas perguntas ou no comentário, que eu vou perguntando pro Dr. Urubatã. E ele caiu. Vamos tentar pôr de volta. Obrigada, Rô, pelo feedback. Obrigada, pessoal, que deu feedback. Vamos tentar colocar o Dr. Urubatã de volta. Ele já está entrando, pessoal. Ah, recebi ó, uma informação. O Instagram está com instabilidade. Oi, Voltei. voltou. Bom, Eu só acabei de se... receber a informação que é o Instagram que está com instabilidade mesmo. Ah, é? Bom, É, menos mal, então não é a minha internet. Você sabe que eu é, estou em office, né? Então, estamos todos em home office, então às vezes a internet também tá ruim mesmo, as operadoras não estão dando conta. Tem uma pergunta aqui do James. O que pode ser incorporado na recuperação judicial? Impostos, fornecedores, instituições financeiras, etc. excelente pergunta. O passivo tributário está fora. Esse é um desejo. Na verdade, existe um projeto de renovação da lei de recuperação judicial para exatamente trazer o passivo tributário para dentro da recuperação judicial. A Recuperanda, que é o nome que se dá à empresa que está em recuperação judicial, ela pode, ela tem o direito, que está na própria lei da recuperação, a 11.101 de 2005, de parcelar os impostos com 20% de prazo a mais do que as empresas que não estão em recuperação. É um benefício aí. Acende essa luz aqui, por favor, filho. É um benefício que está para a Recuperanda. Quem que entra? Todos os fornecedores, né, são os credores quirografários. Então, fornecedor, banco. Eu tenho uma cachorrinha aqui, viu? Tá É uma querendo participar leoa. da nossa conversa. Estão querendo, sim, verdade. Mas voltando, então, a trabalhista tem um privilégio aí, que você não pode passar de uma carência de 1 ano para começar a pagar.
um ano a contar da data da homologação da recuperação judicial. Aliás, essa pergunta foi do James, Do é James. isso? Essa pergunta dele é muito. Eu vou esticar um pouquinho mais, porque ela dá condição da gente falar sobre os prazos. Realmente, quando eu faço o plano de recuperação judicial, você leva para uma assembleia de credores. E dentro do plano, você vai estabelecer qual é a forma que a empresa terá de condições de pagar a cada fornecedor, sem privilegiar nenhum. Os credores criográfios, por exemplo, que são bancos, fornecedores, normalmente se projetam um tempo, né? Tem um time aí para a gente observar, que é de carência, normalmente são de 2 anos a contar da homologação. Isso se decide na Assembleia, ou se conta da homologação, ou conta o prazo a partir da aprovação do plano. Homologação, porque nós temos algumas etapas aí. Tem a homologação da própria recuperação judicial, decidida, né, pelo juiz. Aí nós temos um prazo aí de 60 dias para apresentar um plano. E aí nós temos 180 dias para marcar a assembleia. Então, eu tenho 6 meses aí revisando esse plano para levar para uma assembleia. E na assembleia é que é discutida o plano final. Dentro do plano, você vai ter fornecedor que você vai começar a pagar a partir de 2 anos, podendo ser 5 anos, 6 anos, 10 anos. Eu já tive casos de bancos que a empresa está pagando já praticamente 8 anos, faltam 4 ainda para ela acabar de pagar. Então, existe toda essa peculiaridade aí na questão da recuperação judicial, que são os prazos. Então, respondendo à pergunta do James, fornecedores, bancos, todos financeiros e trabalhistas. Esses são os 3 grupos principais que entram no plano de recuperação. Quem tem arrendamento mercantil, ou, por exemplo, se tem uma máquina arrendada, né? O arrendamento não entra na recuperação judicial. Porém, você não vai tirar o coração da empresa e levar embora. Você vai ter que realmente fazer a empresa operar para gerar caixa. Então, acaba entrando no arrendamento mercantil. Né? Entendi. Só para. O senhor explicou num plano, né? E que os credores têm que aceitar. E se os credores não aceitarem o prazo que a empresa está falando que consegue começar a quitar suas dívidas, como que funciona? Então, até chegar na Assembleia, na verdade, há uma grande negociação com cada credor. Né? E os credores são sensíveis à falência. Né? Eles preferem receber menos e ao longo prazo do que não receber. Então, normalmente, existe uma transação, eles transigem de forma bastante favorável, muito mais favorável do que você discutir com um fornecedor porque você está devendo com ele, né? Porque ali é um grupo de credores. E aí a maioria na Assembleia, que é 50 mais um, eu costumo dizer, que não é 51%, é 50 mais um. 50% mais um voto aprova o plano. Então, você tem que sensibilizar, no mínimo, 50% mais um dos credores para aprovar o plano, entendeu? Caso eles não aceitem, você, você tem a oportunidade de suspender a Assembleia e refazer o plano e apresentar numa segunda Assembleia. Isso é possível também. Porque a última coisa que todos querem é que a empresa venha à falência. Concorda? Claro. Esse é o ponto principal. Entendi. E aí, assim, esse plano pode ser meio longo prazo. Você falou de 8 anos, 12 anos. E se acontece alguma coisa e o plano não é cumprido pela empresa que está em recuperação judicial, o que que acontece?
o juiz decreta a falência dela. Ela vai convalar em falência, né? Não tem como manter a empresa. Ela, depois de todo esforço de aprovação de plano, depois de todo esforço de negociação, de usar o poder judiciário, todo esforço, inclusive dos sócios, dos funcionários e tudo mais, realmente se verifica que ela não consegue cumprir o plano, o juiz, qualquer credor pode pedir a falência. É óbvio que o juiz vai sempre analisar, vai pedir a opinião do administrador judicial. A coisa não é tão pão, pão, queijo, queijo. Tudo é muito negociado em favor de manter a empresa com a sua função social. Aliás, essa é a principal função do plano de recuperação judicial. Tá? Então, tá bom. E assim, fala um pouquinho do papel de cada um, né? Qual é o papel do advogado, o papel do empresário, o papel do contador, o papel do credor nesse processo todo? Então, na verdade, assim, realmente, como eu disse numa das perguntas, é necessário uma equipe multidisciplinar. O que normalmente, pelo menos a minha equipe, a nossa banca de advogados faz, nós montamos uma equipe em conjunto com a empresa, né? Então, óbvio, procura-se usar o contador da empresa, se ele estiver interessado em continuar, o financeiro, né? Os sócios têm o poder de decisão. Eles não, a recuperação judicial não tira o poder de decisão dos sócios. Muito pelo contrário, até aumenta. O que aumenta também é a gama de informações que esse empresário tem que ter para poder tomar a decisão. Toda decisão que ele toma é submetida ao administrador judicial. O administrador judicial tem esse papel de fiscalizar a recuperação. Então, ao longo da recuperação, ele faz visitas na empresa, ele faz relatórios, ele solicita relatórios contábeis, financeiros, acompanha, ele pode pedir extrato bancário, pode e deve, né? O administrador judicial, ele orienta também, tá? Ele tem um papel importantíssimo, porque é como se você estivesse falando com um juiz técnico, porque o juiz, obviamente, ele, por mais experiência que ele tenha no direito empresarial, ele não vai ter o conhecimento que um contador, por exemplo, tem, né? O administrador judicial, preferencialmente, tem que ser um contador, um economista, advogado com conhecimento empresarial. Então, o papel aí que você perguntou, genericamente falando, os sócios continuam com a decisão de tudo sobre a empresa, até porque é ele que responde. O administrador judicial tem poderes de aconselhamento, né? Ele não decide. Agora, quem decide é o juiz. Então, o relatório do administrador judicial, que vai para o juiz, permite que o juiz tome decisões até de falência, né? Como também toma a decisão de reverter uma falência, inclusive, num pedido aí de reconsideração, coisa no gênero. Eu já passei por casos que o juiz decretou a falência no meio da recuperação judicial, nós recorremos para o tribunal e comprovamos que a empresa tinha condições. Embora ela tenha falhado, porque ela falhou lá algumas parcelas e tudo mais, isso aconteceu, que acontece mesmo, é o dia a dia. Por isso que eu digo que a lei de recuperação judicial ela é uma esteira, né? Onde o gestor, a gestão, a empresa tem que andar nessa esteira. Se ela sai da esteira, ela escorrega e aí começa a complicar a sua recuperação, propriamente dita. Então, é assim: o administrador judicial relata, o juiz decide, a empresa continua com seus negócios, pode, inclusive, adquirir. Eu já tive casos de recuperanda que adquiriu uma outra empresa no meio da recuperação judicial. Por que ela fez isso? Porque a recuperação deu muito certo. Ela conseguiu se levantar.
conseguiu cumprir o plano e conseguiu expandir, porque apareceram oportunidades. Então, assim, futuro a Deus pertence, né? Como diz o outro. Mas se a gente ajudar um pouquinho o futuro, com certeza a empresa se recupera. E levar seriamente, né? Porque a pessoa não pode desistir. Eu já tive casos de consultoria, que eu fui consultado por empresários que queriam fazer a recuperação judicial, mas estavam totalmente desanimados do negócio. O negócio até era bom, mas eu desaconselhei. Eu falei, gente, para aqui. O que você vai fazer? Você já não está mais confiando, não tem mais fé no que você está fazendo, não tem mais fé no seu produto. Melhor é uma falência. E foi o que nós fizemos. Fizemos um trabalho para que houvesse uma falência digna, né? Como se diz. Porque eles queriam se desprender da empresa. E esse perfil não entra numa recuperação judicial para sair bem, entendeu? Entendi. É, vamos fazer, a gente está falando da empresa que está mal e quer pedir a recuperação judicial. Agora vamos falar, um cliente meu que está devendo há muito tempo. Eu posso pedir a recuperação judicial dele? Fazer o processo Sim, inverso? não. Na verdade, você pode pedir a falência dele, né? Ah, ok. Você entra com processo de execução e falência. Você entra cobrando e pedindo a falência, né? Com exatamente para que você seja o principal credor da falência e possa gerir, inclusive, os bens dele, bloquear bens e participar, porque na falência também tem plano de pagamento, não é plano de recuperação. Tem todo um plano para ser feito a respeito da falência. Então, nós estamos numa essa época aqui de pandemia, eu tenho sido muito consultado a respeito de pedir falência, inclusive pessoal, né? As pessoas estão bem preocupadas porque o mercado não está girando, né? Obviamente, não está girando como 100%, né? Em alguns casos está girando 20%, 30%, ou seja, caiu 70% o ritmo de negócio. O market share que a pessoa detinha perdeu, às vezes, simplesmente, e ninguém ocupou o lugar. Não é que o market share é a fatia de mercado que a pessoa ocupa, né? Num determinado ramo, num determinado produto. Muitas vezes a pessoa perdeu e ninguém ocupou espaço. Isso pode gerar, pós-pandemia, uma demanda, uma demanda contida que vai explodir. Isso é fato. E as pessoas têm que se preparar para isso, né? E por isso eu tenho dito que as pessoas não devem desistir, de forma nenhuma. Para tudo realmente tem jeito. Não pode, nessa época que estamos vivendo aí, que virou conflito político e tudo mais, e que ninguém sabe, eu já falei, o futuro a Deus pertence, as pessoas têm que continuar se planejando, né? Buscando oportunidades, porque a crise traz crescimento. Essa é uma frase feita, mas ela é muito propícia para o momento, né? Nós estamos enfrentando uma crise que dá para a gente trabalhar de uma forma. Espera aí um minutinho. Ficou melhor assim, sei lá. Me arrumaram aqui, também tive que mudar de ambiente, né? Mas É, voltando, mas tá bem. ficou bom, então tá bom. Mas voltando, não é o momento das pessoas desistirem, né? A pessoa fala, puxa, mas eu não tenho dinheiro para pagar fornecedor, não tenho dinheiro para pagar funcionário, não tenho dinheiro. Mas ninguém está tendo. Não é um caso específico. Está todo mundo. Veja, a própria Franco, com o número de funcionários que tem, está com uma capacidade imensa, invejável, de fazer o home office. Vocês com mais de 150 funcionários, se não me falha a memória,
estão trabalhando de uma forma maravilhosa. Eu tenho recebido aí alguns clientes que, que me consultam e que vêm aí de vocês. Eu peço material, vem na hora, né? Um balanço, uma demonstração de resultado, o fluxo de caixa, vocês ajudam o empresário, folha de pagamento, GFIP, essas coisas todas que são bastante peculiar aí na área contábil, e vocês estão atendendo plenamente, pelo menos não tem conhecimento de reclamação nesse sentido. Então, é isso que eu estou falando. As pessoas realmente têm que. E tiveram, como todo mundo, deve ter uma inadimplência imensa. Até você perguntou aí, tem cliente que está me devendo, eu peço a recuperação dele. Não, não pode. A recuperação, ela é própria do empresário. O empresário é que tem que pedir e passar a procuração para o advogado com esse teor específica, tá bom? Chegou uma pergunta aqui do Leandro. Boa noite. Os bancos podem cortar o crédito de clientes em recuperação judicial? Se sim, existe alguma forma de impedimento disto? Então, na verdade, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, o banco pode cortar o crédito de qualquer pessoa, com ou sem recuperação judicial. É uma questão de análise de crédito do próprio banco. Eu já passei por algumas recuperações que teve bancos parceiros. O banco não cortou o crédito, continuou trabalhando com a empresa, fazendo as cobranças, fazendo tudo. E essa particularidade, essa pergunta é excelente, porque essa particularidade vai também para os fornecedores. Tem fornecedor que entra na recuperação. Quando eu falo entra na recuperação, é que tudo aquilo que a empresa, que a recuperanda devia para ele até a data da recuperação, só vai ser paga através do plano de recuperação. Então, ele vai entrar em todos aqueles prazos de 180 dias, depois 2 anos, depois 4, 5, 6, para poder receber. E ainda assim continua fornecendo para a empresa. E fornecendo para faturar. Por quê? Porque todos os negócios fechados pós a data da recuperação não entram na recuperação. Os compromissos a empresa tem que pagar. Ela não pode ter protesto após a recuperação. Então, por isso que a grande maioria começa a comprar à vista. Ela deixa de pagar a prestação do banco, que entrou na recuperação, e começa a pagar. Ela faz um caixa, porque tem esse detalhe importante. Tem um deadline aí interessante. Quando a empresa para de pagar o banco, 2, 3, 4 parcelas, às vezes são prestações altíssimas, isso fica onde? No caixa da empresa. E esse caixa ele vai usar para pagar os funcionários, para poder comprar matéria-prima, pagar fornecedor e assumir novos compromissos. E, como diria no popular, a roda vai começando a virar novamente. Então, ele começa a ver dinheiro no caixa e, e fazendo o plano de recuperação de tudo que ele devia ou deve até aquela data, né? Então, o banco, respondendo a pergunta, é Leandro, né? Leandro. Respondendo a pergunta do Leandro, o banco pode sim, pode, em alguns casos até deve cortar o crédito, porque para ela não alavancar mais a empresa com capital terceiro e ele não conseguir pagar. Então, o ideal é que haja um bom senso aí, né? A gente já está caminhando aqui para o finalzinho e chegou uma pergunta que veio pelo meu WhatsApp. Como que acontece o encerramento da recuperação judicial? Ah, essa resposta acho que eu não vou dar, não. Mas eu vou dar sim. Na verdade, nós tivemos todo esse período, nós tivemos apenas duas empresas que levantaram, porque as empresas que nós estamos lidando com recuperação judicial continuam aí, em recuperação judicial, continuam fazendo caixa, empregando, comprando, vendendo, fazendo tudo, porque é vida normal.
não tem nada de anormal. Quando a empresa está cumprindo o plano, porque o plano, a ação de recuperação judicial tem 2 anos para acabar. Esse é o prazo normal, que acaba sendo estendido por conta da própria lentidão do judiciário, né? Esse é um ponto que agora está melhor. Por conta da pandemia, parece que acelerou tudo e estão acelerando também os processos virtuais, né? Então, os processos estão tendo decisões mais rápidas, a publicação vem mais rápida, então vai durando. Após 2 anos, o plano está aprovado, o plano de recuperação, o plano está aprovado, o plano está sendo cumprido. Após 2, 3 anos, que isso tudo está normal, a empresa apresenta um fôlego interessante, ela pode pedir o levantamento da recuperação judicial e segue pagando o plano. Ela não pode falhar o plano. Ela pode também, já se recuperou tanto e tão bem, que ela chama os credores todos, que ela não pode privilegiar nenhum, e pode fazer o que se chama de leilão de crédito. Chama todos os credores e fala, gente, eu quero quitar a dívida e eu proponho pagar 50% do total da dívida. Eu tenho 10 anos para pagar vocês. Eu quero pagar tudo à vista e pago 50% do total da dívida aprovada no plano. Todos. Se todos aceitarem, ela liquida, avisa o juiz, o administrador, acabou o processo de recuperação. Ela sai literalmente da recuperação. Mesmo não acabando, mesmo não terminando o plano, o processo de recuperação ela pode pedir o levantamento, desde que ela acompanhe. Mas é raro isso, viu? Não é tão comum, mas acontece. Eu tive 2 casos só. Chegaram mais algumas perguntas aqui. Se a empresa abrir falência nesse momento de crise, o juiz pode solicitar os bens para pagamento dos funcionários? Essa foi a Paula. E a outra pergunta que chegou aqui do Rod Ramos: o que acontece com as ações da empresa durante a recuperação? Duas boas perguntas. A primeira, quem fez? A primeira foi a Paula e a segunda, Rod Ramos. Então, a da Paula, eu perdi alguma coisa que você falou. A Paula Repete para mim. perguntou: se a empresa abrir falência nesse momento de crise, o juiz pode solicitar os bens para pagamento dos funcionários? Então, quando o juiz decreta a falência, ele arrecada todos os bens da empresa, ele lacra a empresa. Nomeia um administrador judicial, se ela estiver em recuperação judicial e tiver já um administrador, é o próprio administrador que normalmente assume a administração da massa falida. Nós chamamos de massa falida exatamente porque aí é tirado o poder do sócio sobre a gestão da empresa. Quem vai gerir a massa falida é o administrador judicial, chamado de síndico. É o síndico da massa falida. Então, essa pessoa é que vai cuidar de tudo isso. Vender os bens para pagar empregado, vender bem para pagar banco, fornecedor. E tem uma linha aí, tem uma linha de privilegiados. O primeiro é alimento, que é o trabalho. E aí vem os tributos e aí vem o resto, os credores quirografários, são fornecedores, bancos e tudo mais. Acho que eu respondi a pergunta dela. Sim. O do Rodrigo foi Do o que Rodrigo, acontece com as ações. isso, das empresas em recuperação. Então, assim que nós ingressamos com a ação de recuperação judicial e o juiz homologa, todas as execuções, todas as cobranças em cima da empresa são suspensas, de banco, de credores, fornecedor, mesmo em protesto.
mesmo que já esteja protestado. O juiz suspende tudo, todas as ações de execução. Esse é o campo de força que eu digo que a empresa tem. Ela fica cercada aí por essa proteção judicial, não pode ser executada, não pode ser penhorada, não pode ser levada a leilão, nada, absolutamente nada. Tudo fica suspenso. Isso em relação à empresa. Relativamente aos sócios, que normalmente são fiadores dos empréstimos, coisas no gênero, as ações continuam. A gente até discute, entra em ação, alguns juízes suspendem por etapa, mas legalmente, dentro da Lei 11.101, está previsto que as ações são suspensas relativamente à PJ. Aos sócios fiadores, as ações continuam em execução. Tá bom, eu vou ler a última pergunta, que a gente só tem mais 8 minutos de live, do Leandro novamente. No plano de recuperação, precisa incluir todos os credores dentro do RJ? Posso negociar credores fora da recuperação judicial? Então, a resposta que tem que ser bastante objetiva aí é não, não pode. O que normalmente acontece é aquele caso que eu acabei de dizer. Tem aquele fornecedor parceiro, aquele fornecedor que continua dando crédito para a empresa, ele continua fomentando a empresa. Essa pessoa pode ter um tratamento diferenciado, mas sempre ao auspício da lei, né? Ou seja, o administrador judicial, o juiz tem que estar acompanhando tudo isso. Por que, que esse fornecedor precisa receber, mesmo estando em recuperação? Se ele não receber, eu não consigo fazer com que a empresa gire. Ele é um fornecedor único, tem uma peça lá, matéria-prima, que só ele tem no mercado. O que, que você vai fazer? Você vai perder a empresa por conta dessa peculiaridade. E aí sim, mas a resposta dentro da lei é não. Todos os credores têm que ser tratados dentro do plano de recuperação judicial. Então tá bom, pessoal. O doutor Urubatã, o senhor fez sucesso, o pessoal agradecendo aqui, falou que foi uma grande aula. O doutor Urubatã é parceiro da Franco, os nossos clientes que precisam passar por recuperação judicial, a gente sempre o indica. Então, se ficar alguma dúvida, se tem alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, pode mandar que a gente vai compartilhar e vai respondendo. Então, pode deixar aqui nos comentários. A gente vai colocar a live no IGTV. Pode mandar direct, pode mandar mensagem pelo esse WhatsApp, que o doutor Urubatã vai responder a todos. Obrigada, doutor Urubatã. Gratidão pelo elogio para Franco. Ainda bem que a gente consegue atender todos os seus clientes, essa é a nossa missão. E obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento e dar essa aula aqui para a gente. Eu que agradeço a oportunidade e também estou inaugurando aqui, estou até eufórico aqui, porque é uma novidade, né? Eu não pensei em viver para ver isso, né? Graças a Deus estou aqui. Muito obrigado, viu? E obrigado a todos os internautas também. Então, Um obrigada, abraço. gente, que o Instagram já vai derrubar a gente. Tchau, tchau. Tchau.